Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos. Olha, pouco mais de 48 horas para o grande jogo entre Flamengo e Fluminense. Mais um Fla-Flu, esse aí com vantagem grande para o Flamengo. É muito difícil a tarefa do Fluminense vencer por 3 gols de diferença, mas Fla-Flu, tudo pode acontecer. Eu sou testemunho ocular disso, tá, meus amigos? De vários Fla-Flus impressionantes, improváveis, imprevisíveis. E tomara que o sábado à noite esteja nos reservando mais um desses Fla-Flus épicos, se Deus quiser, com classificação do Fluminense. Repito, muito difícil, mas possível, né? Tem que acreditar. E olha, Maracanã não só no sábado à noite, mas também no domingo, porque vai ter Vasco e Nova Iguaçu, sim, no Maracanã. Parece ser o fim da novela. E um dirigente do Flamengo mandou com todas as letras recado pesado para o Felipe Melo, meus amigos. Aí eu fiquei com uma duvidazinha que eu vou tentar esclarecer com vocês. A partir de agora, vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Seja bem-vindo, você aqui ao meu novo canal Tapete Vermelho para o Ilan FC. Estamos aí pertinho já dos 20 mil inscritos. Falta você, então se inscreve aqui no canal, deixa o like se puder, se quiser. Se você gosta do meu trabalho, você vai estar me dando uma grande força com o like e com a inscrição. Tá bom, galera? Olha só, vamos começar a falar aqui porque tem novidade. Primeiro vamos falar do que vai acontecer no domingo, né? Jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco. O time da Baixada, que foi roubado contra o Internacional ontem, é bom que se diga na Copa do Brasil, o ótimo time do Nova Iguaçu, vai pegar o Vasco como mandante. O jogo seria lá no Raulino de Oliveira, mas vai ser no Maracanã. Deixa eu mostrar para vocês, notícia de agora, né, que já está aqui no GE, está tudo sendo confirmado oficialmente, mas já dá para cravar. Desde ontem à noite, quando eles tiveram uma reunião, até tarde, a semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã. A federação vai oficializar a mudança do local da partida, depois de guerra de versões, posição do governador e insistência dos semifinalistas do Campeonato Carioca. Vocês devem estar acompanhando isso aí, né? O Nova Iguaçu, depois que empatou o jogo de domingo contra o Vasco no Maracanã, 1-1, solicitou pela manhã, na segunda-feira, que Flamengo e Fluminense, o consórcio Maracanã, liberasse o estádio para a realização da segunda partida. Não obteve resposta, talvez em retaliação, dizem, ao que o Vasco estampou na camisa naquele primeiro jogo, Maracanã para todos, enfim. Flamengo e Fluminense não gostaram da provocação. Fato é que o jogo vai ser confirmado para o Maracanã, conforme a notícia aqui do GE, e que deve ser oficializado, deve ser anunciado nos próximos minutos, nas próximas horas. Talvez quando você esteja vendo isso aqui, isso já esteja oficializado. Fato é que vai ter Vasco e Nova Iguaçu e Vasco domingo no Maracanã, e minha opinião, ainda bem. Ainda bem. Eu entendo as razões de Flamengo e Fluminense, entendo também algumas razões do Vasco em relação a querer poder oferecer ao seu torcedor jogar no Maracanã, mas o estádio hoje é administrado e pago, sustentado por Flamengo e Fluminense. Isso não pode ser ignorado. Flamengo e Fluminense que levantaram, que reformaram, que recuperaram tudo que estava estragado no Maracanã quando ninguém queria jogar lá. Isso é um ponto. Mas eu entendo sim as razões do Vasco também e, sinceramente, eu sou pela conciliação. Eu acho ótimo que uma semifinal do Campeonato Carioca aconteça sim no Maracanã. E quero dizer que vejo um sinal de grandeza do Nova Iguaçu, que quer ganhar renda, quer ganhar dinheiro, claro que quer. Mas o Nova Iguaçu não deve nada ao Vasco em relação ao jogo em si. Jogou muito bem no primeiro domingo, poderia ter vencido, merecia ter vencido, e eu acho que eles têm confiança absoluta de que não precisam jogar num estádio pequeno, acanhado, para terem chance de passar a final. Então, eu, particularmente, gostei da decisão, acho ótimo para o campeonato, para o futebol carioca, para a grandeza e para a imagem da competição, que, afinal de contas, pertence a todos, inclusive a Flamengo e Fluminense. Então, Nova Iguaçu e Vasco, domingo no Maracanã. Fluminense, gente, joga esse sábado à noite contra o Flamengo, ainda sem saber a escalação, né? Hoje, quinta-feira ainda, mas o Fernando Diniz já deve estar com um esboço na cabeça. O que a gente sabe é que Marlon vai continuar fora. É que Samuel Xavier vai continuar fora. Samuel Xavier, Douglas Costa também com problemas musculares e o Thiago Santos, esse expulso. Então, esses 4 aí são carta fora do baralho. O André está voltando e a gente já sabe que o Ganso talvez possa jogar, né? O Ganso que saiu no começo do segundo tempo do primeiro jogo, não treinou a maior parte do tempo nessa semana. Eu considero uma temeridade ele ser escalado como titular e acho
que o Diniz vai aprontar alguma surpresa, alguma novidade em relação ao que seria o time tradicional, vamos chamar, e conservador. Né? Ele não vai vir exatamente com aquela formação com o André, Martinelli, Ganso, Keno, Cano e Aras. Eu acho que não. Estou apostando que não. Eu acho que ele vai fazer alguma mudança para tentar criar um fato novo para esse jogo. E quer saber? Acho ótimo que ele faça isso. Né? É um palpite meu que ele vai fazer isso, não é ainda informação, mas eu, conhecendo ali o estilo do Diniz e a necessidade que ele tem para esse jogo, não acredito que ele vai vir com feijãozinho com arroz para a escalação de sábado à noite. É aguardar para a gente saber. Galera, e sobre Felipe Melo, hein, rapaz? Um dirigente do Flamengo, o Cacau Cota, eu vou botar aqui para vocês, fez uma declaração pesada sobre um lance do primeiro Fla-Flu. Primeiro eu vou botar na tela esse lance do primeiro Fla-Flu, tá bom? Para eu contar bem direitinho a história para vocês, para a gente pegar a coisa do início. Olha só. Tá aí na tela, né? E esse é o lance. No segundo tempo, um lance em que o Felipe Melo por pouco não atingiu o Pedro. Olha só. Começo da jogada, isso aí é o fim da jogada, né? Mas olha como é que o Felipe Melo, ele no comecinho ali, veja agora novamente, ó, ele quase que roça a mão, né, o punho, no rosto do Pedro. Vou botar novamente, né? Acho que deu para ver bem aí, né? Tem mais, tem uma outra imagenzinha disso aqui, olha só, ó. Dá a impressão que ele está tentando tomar a frente do Pedro, né? Botar o braço na frente do Pedro, mas ele de fato passa com a mão ali muito alta, né? Próximo ao rosto do Pedro, de uma forma, no mínimo, temerária. E aí, o que aconteceu? O paparazzo rubro-negro, a quem eu dou o crédito... Cara, o Felipe Melo tentando... O vice... Ele é o diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cota, que falou sobre esse lance aí. Falou sobre essa possibilidade do Felipe Melo ter atingido o jogador do Flamengo, Pedro. Entrevista aqui do paparazzo rubro-negro. Vamos lá, vamos ouvir. Dar um soco na cara do Pedro, meu irmão. A imagem é claríssima, ô Cacau. Covarde, o STJD não faz nada? Cara, é claro, porque é o seguinte, eu conheço um pouquinho disso. Aquele soco chama-se mata-cobra no MMA. É um soco que o cara pula e dá de cima para baixo. Existe isso. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, ele fez isso, Pedro. Então, a arbitragem acha que ele tentou tomar a frente. Ele tentou tomar a frente nenhuma. Ele começa o movimento de mão fechada e termina de mão aberta, que é o natural. Só não aparece isso na luta porque o lutador está de luva, seja ou luta de boxe ou de MMA. Então, eu acho que o Felipe Melo, como jogador, ele tem que se preocupar com a imagem dele, que ele está passando uma coisa de covarde e de frouxo. Porque isso não é lugar de fazer isso. Né? Se ele está um atleta aí, está treinando jiu-jitsu, isso aqui, ele tem que se aposentar e se dedicar a isso. Foi de uma covardia danada com o menino Pedro, que é um menino com futuro fantástico, um menino que é jogador de seleção brasileira. É um menino que não briga com ninguém. Que não briga com ninguém e ele tem aquela atitude desnecessária, covarde, feio, ficou feio, é público, está público, as imagens mostram isso. É o que eu falei, a máscara uma hora cai. E o Felipe foi um grande atleta, um grande profissional. Vai terminar a carreira de um modo feio, com uma forma ruim e com um modo operante ruim. Vai terminar a carreira como covarde e frouxo, mais como brigão do que como um grande jogador. Tá aí, ok. Essa é a opinião do Cacau Cota, né? Eu vou falar minha opinião sobre isso aí. Deixa eu só mostrar aqui, deixar rodando aqui mais uma vez para vocês o lance, né? Para eu poder fazer um comentário bem lúcido aqui, bem equilibrado. Eu acho que o Felipe Melo foi mal no lance. Eu acho que o Felipe Melo poderia sim ter atingido o Pedro. Eu acho que ele foi, no mínimo, imprudente. Eu não tenho certeza da intenção dele, não dá para ter certeza. Nem o Cacau tem, nem ninguém, né? Quem está falando isso aí está falando, tá simplesmente de bravata. Não dá para ter certeza da intenção. Mas o Felipe parece ter entrado de uma forma muito imprudente e sim, ele poderia ter atingido até de uma forma grave o Pedro. Pelo menos é o que a gente vê nessa imagem, né? Pelo menos é o que dá a impressão de ter sido isso aí. Agora, ele não toca no Pedro, né? O Pedro ali parece que passa quase raspando nele e a coisa segue. Então, assim, não vou absolver o Felipe Melo, não vou passar pano para ele, não. Agora, se ele quis agredir, se houve intenção, aí é outra coisa. E além disso aí, né? Se ele é covarde ou se ele é frouxo, aí, meus amigos, aí já é uma coisa um pouco, aliás, muito além. Já é a opinião desse jovem dirigente do Flamengo, e ele que tem que saber, ele que tem que resolver a coisa com o Felipe Melo. Me parece que já chamou para briga o Felipe Melo recentemente
num outro podcast, não sei qual é a relação que ele tem com o Felipe Melo, mas ele textualmente falou que o Felipe Melo se mostrou covarde e frouxo nesse lance aí. Eu só queria saber o seguinte, e aí eu acho que passou do limite, né? Você criticar, você questionar, tá show, e eu mesmo acho que o Felipe Melo poderia ter se comportado melhor ali, né? Os jogadores do Fluminense estão um pouco nervosos nesse começo de temporada, expulsão toda hora, cartão vermelho toda hora, e o Felipe Melo pode ter escapado, aí, inclusive, de uma punição, caso ele tivesse atingido, por exemplo, o Pedro. Mas eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Vou mostrar um troço aqui para vocês, né? Para vocês, para o Cacau Cota, que é dirigente do Flamengo, que é muito preocupado com os golpes de MMA. Eu até aprendi um pouco, né? Porque eu não entendo da luta. Ele falou que chama mata-cobra, aquele golpe ali. Eu queria saber se o Cacau conhece esse golpe aqui, né? Porque eu quero aprender também. Esse aqui, ó. Isso aqui foi no Fla-Flu do ano passado, um lance entre Gabigol e Ganso. Olha aí, ó. Como é que chama esse golpe aí do Gabigol no Ganso, hein? Que ele sobe, né? Não sei se tem no MMA isso aí, que ele sobe na perna do adversário. Como é que chama isso aí? Vamos ver de novo aqui, ó. Como é que chama? É quebra-perna isso aí que chama? Deve ser, né? O Gabigol que assumiu o risco intencional, obviamente intencional, ele sobe e se equilibra em cima da perna do Ganso. Olha aí, ó. De quebrar a perna, de provocar uma fratura exposta no Ganso. E aí, tá errado o Felipe Melo, tá errado o Gabigol. O que não tá coerente é o comportamento do dirigente do Flamengo. Olha aqui, ó. O VAR. Gabigol pisa no Ganso. E o VAR estava onde? Estava ali dormindo e tal. O que não está coerente é o comportamento do dirigente do Flamengo. Porque eu procurei, eu fiz uma busca para ver se esse mesmo dirigente ou algum dirigente havia questionado, havia reclamado do próprio jogador do Flamengo quando ele pisou, né, na perna do Ganso e poderia, repito, ter provocado uma fratura exposta no jogador do Fluminense. Então a questão não é criticar um, criticar o outro, a questão é coerência. Criticou um, tem que criticar o outro. Ou então não critica ninguém. Não dá para chegar a falar esse monte de coisa, mandar esse monte de recado e ficar quietinho, dormindo, fora do ar, quando a gente vê o que aconteceu no Fla-Flu do ano passado. E eu vou deixar a pergunta aqui para vocês. Como é que chama esse golpe aí do Gabigol no Ganso? Porque o outro eu já entendi que é mata-cobra. Esse aí, deixa o nome aqui embaixo para eu saber, para eu aprender um pouquinho sobre MMA. E, galera, deixa o like aí, deixa a opinião e a gente se encontra mais tarde. Abraço.